Boa noite a todos. É uma mistura de prazer e emoção estar aqui. Sabe por quê? Porque, queira ou não, o ELAR, além da função social, sempre teve uma função muito grande no movimento espírita de Rio Preto e da região. Especificamente aquele senhorzinho ali, o Ricardo. Se um dia eu fazer uma palestra, eu vou falar as casas que ele ajudou. E a outra emoção muito grande, porque toda vez que eu encontro ele e beijo ele, eu mato um pouquinho das saudades de minha grande amiga, irmã dele. Você está gravando, senão chora. O qual eu tive a bênção de conviver 32 anos. Nem todos a conheceram aqui. Não vou pedir desculpa, tá? Então, para mim, vocês entenderam? Quem não conheceu a Alicinha, fisicamente olhar para o Ricardo. Alguns, né, Dejair? Quem conheceu, eu tive a bênção, frequentei o Elus 32 anos. O pessoal falava o braço direito dela, uma amiga assim, fantástica. E desde a Dona Rosa, Ricardo, Alicinha, o pessoal do ELAR sempre no movimento espírita, no meio social de Rio Preto. Motivo pelo qual abdiquei, eu estava falando para ele, de não estar no semeador, porque de coração, se fosse outro centro, não, tem atividade lá, eu estou quietinho no meu canto agora, sabe? Mas aqui não tem como. Vamos estudar um pouquinho? Vamos? Passou, aliviou. Como diz Hamed, no livro Renovando Atitudes, a lágrima é uma materialização da emoção. Ela se materializa através das lágrimas. Se a gente não materializa essa emoção, a gente segura e ela cristaliza. Cristalizou, faz mal para o corpo físico. Vamos lá então. Bem-aventurados que choram, porque serão... Vocês vão participar, tá? Porque eu não vou ficar falando. Os que choram serão consolados. O choro é uma emoção, não é? O que às vezes determina? Um momento de alegria, não é isso? Quando nasce um filho, a gente não materializa essa emoção? Quando casa, alguns ali depois de algum tempo choram de tristeza, mas está sempre demonstrando uma emoção. E o choro é muito determinado, muito marcante nos nossos sofrimentos. A dor causa o sofrimento. Tá? E o sofrimento traz a demonstração de uma emoção. Muito a ver com uma certa revolta. Por não ter o entendimento por que está sofrendo. Até no meio espírita, assim, no meio espírita, tem muito conceito assim que as pessoas às vezes não assimilaram. Tipo assim, que eu ouço muito, a pessoa fala que sofre porque tem que pagar alguma dívida, não é isso? Se tem que pagar uma dívida, tem alguém cobrando, não tem? Não é isso? Não é? Ah, eu tenho que sofrer para... O sofrimento evolui? Vamos lá, evolui ou não? É? Livro Vinha de Luz, Emmanuel. Não basta simplesmente sofrer para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece aos corações sequiosos de paz. Só que no finalzinho da lição ele fala assim: infelizmente poucos encarnados sabem sofrer. A maioria sofre porque não tem outra opção, mas continua o quê? Revoltado. Não aceita, né? Não tem noção do que é resignação. Casimiro Cunha, pelo Chico, diz uma trovinha assim:
Na hora do sofrimento, o grito de rebeldia é o fogo com que se queima a bênção que Deus envia. Eu só abreviei aqui, Leão Diniz, no livro O Problema do Ser, do Destino e a Dor. Dor é uma lei divina que tem duas funções: educação e equilíbrio. Essa que é a função da dor. Ela educa e equilibra. Entre as forças corretivas que educam a humanidade, as duas mestras maiores, a dor e a necessidade. Nós estamos num planeta de prova e... A gente pode ser feliz? Qual que é o seu nome? Só ela tem coragem de falar. Pode ou não pode? A gente tem momentos felizes, que felicidade mesmo, no sentido da palavra, a gente não tem muita noção. Tá? Mas o que vigora mais aqui no nosso planeta são provas e expiações. Emmanuel, no livro Consolador, ele coloca a definição das duas. Emmanuel tem hora que é bem, não é moleza não, né? Ele fala assim: provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Quando eu li, eu falei: nossa, ele está me chamando de preguiçoso. Prova. Expiação. Aí ele usou um termo: a pena imposta àquele que cometeu um crime. Então, quando a gente reencarna, nós estamos nesse processo. Uma hora a gente está passando por expiação, uma hora a gente está passando por dor. Não tem como não ter dor. Porque entre as situações da dor, tem a dor o quê? Crescimento. A Joana de Anjos, através do Divaldo, no livro Plenitude, que eu indico para vocês é um livro que fala tudo sobre a dor: origem, causa, consequência e cessação da dor. Ela fala que como a dor marca muito, a dor no nosso interior emocional arrebenta. Nos nossos pensamentos, estrutura arrebenta. Porque a dor está visando o quê? Uma mudança de atitude de quem? Nossa! Por isso que Kardec perguntou aos espíritos: até quando o culpado vai sofrer? Até quando a gente vai sofrer? A grosso modo, até o dia que a gente quiser. Não foi isso que os espíritos responderam não, tá? A duração do sofrimento depende do tempo que ele emprega para se melhorar. A partir do momento que suas atitudes e emoções modificam, a duração e a natureza do sofrimento modifica. Por quê? É educativa. Essa que é a função. Só que a gente não está sabendo lidar com dor. Eu vou dar um exemplo. Segunda-feira, teve a palestra no semeador, a pessoa fez a palestra, no final fizemos uma prece, e eu estava lá, veio um casal se apresentar, a primeira vez que eles estavam indo na casa. E eu conversando: vocês são novos na doutrina? Não. A gente já frequentou, sem gozação, eu não vou citar os nomes, mas eu contei, deu 15 centros espíritas em Rio Preto. Aí ele virou: a gente quer conhecer aqui para ver se vocês conseguem resolver os meus... Pode dar risada. Problemas? Aí eu falei: vai ser o 16º. Aí ele vai procurar o 17º, o 18º e por aí afora. Sabe? Porque ele está procurando o que todo mundo procura. É verdade, eles estão procurando uma situação onde não façam nada e jogam a responsabilidade para casa, resolver os problemas de quem? Deles. Eu não falei nada disso que é falta de caridade. Falei, frequente, expliquei os dias, né? Mas na hora eu pensei, falei, vai ser o 16º. Vamos para o 17º, para o 18º, porque eles estão na ilusão de centro forte, passe forte, essas coisas que não envolvem nada na doutrina espírita, sabe? E a hora que ele falou, a gente espera, aí apertou. Porque esperar está todo mundo esperando. Tá? Quando ele falou espera, eu lembrei, cheguei em casa, peguei o livro do Paulo Freire, um dos maiores pedagogos do Brasil, tá? Ele tem um livro chamado Pedagogia da Esperança. Nesse livro, vou resumir o que ele fala.
Muita gente tem esperança do verbo esperar. E esperança, tá? Do verbo esperar não é esperança, é espera. Espero que o passe me cure, espero que o centro me cure, espero que a palestra me cure, é esse. Tá? O verbo esperançar, de onde vem a palavra esperança, quer dizer ir atrás, buscar e não desistir. A maior parte de nós buscamos, não vou falar das religiões, uma casa espírita com esperança do verbo esperar. Esperando que a casa dos amigos espirituais resolva os problemas de quem? Nosso. E não vem falar, Lúcio, você é muito tupetudo, porque não sou eu que falei isso. Dr. Bezerra de Menezes no livro Bezerra, Chico e Você, pede desculpa para nós. Relevai-nos, ele fala, se não podemos transgredir as leis vibratórias e os princípios kármicos para satisfazer-vos. Ele, Dr. Bezerra de Menezes, pedindo desculpa em nome dele, dos amigos espirituais, que eles não podem mudar a lei de sintonia. O que determina a nossa companhia espiritual? Nós mesmos. Eles não podem mudar a lei. O karma é bom ou é ruim? Agora ninguém responde. Nasci para pagar meus karma. Meu marido é um karma. Nunca vi tanta mulher espírita falando isso. A hora que ela está dizendo, o que é o karma? É bom ou ruim? Ou o karma é neutro? Está todo mundo com medo de responder, né? Não vou mudar o assunto, não. Livro Ação e Reação. Sanzio, um dos ministros de Nosso Lar, foi fazer um estudo lá com o André Luiz e o pessoal. Tanto é que o André Luiz falou que eles começaram a entrar em prece e numa tela cristalina começou a aparecer a figura do Sanzio. Em determinado momento da conversa, André Luiz perguntou: Sanzio, o que você pode falar sobre o karma? Ou karma. Sabe o que o Sanzio falou? Expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação. A rigor designa-se causa e efeito, de vez que todo movimento ou ação deriva de uma causa anterior. Para nós, Sanzio falou, englobará a conta do nosso destino, os nossos débitos e créditos. E por aí afora. Aí o Sanzio, agora eu vou falar com as minhas palavras, a parte anterior está decorada, tá? Ele fala que cada um de nós temos uma ficha dessa, cada um. O Lúcio está com a fichinha dele lá. Vocês acham que tem mais aqui ou mais aqui crédito? Karma é neutro. Se a ação é positiva, qual que é a consequência? Positiva. Lá é boa. Só que a gente liga muito sempre para o lado o quê? Ruim. O interessante é que ele vai explicando, ele fala que nós temos uma fichinha dessa, as religiões têm, ele cita, aí não ia falar de religião, ele cita o catolicismo na época da Inquisição, que arrumou um monte de dívida. Tá? Nós temos essa fichinha. Todo benefício que a gente necessita, adivinha onde eles olham? Adivinha? Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes falou, não podemos transgredir as leis vibratórias e os princípios kármicos. Dr. Albert Schweitzer, do século passado, ganhador do Prêmio da Paz, 1952, ele era médico. Ele fala que a pior coisa que acontece no homem não é quando ele morre. A pior coisa é aquilo que morre dentro dele enquanto ele está vivo. E o que nós nunca podemos deixar dele, que morra dentro de nós, é a esperança.
Esperança. Mas esperança do quê? Do verbo esperançar. Ir atrás, buscar e não desistir. Casimiro Cunha pelo Chico fala o seguinte: eis nosso caminho à vista, provação a provação. Quem a suporta conquista o rumo da perfeição. Vou usar minhas palavras. Nós não vamos ter facilidades na vida. A dificuldade faz parte do nosso crescimento. A dor ainda vai fazer parte do nosso crescimento. Só que a dor tem muito a ver como cada um de nós olhamos a nós mesmos, olhamos o próximo, as nossas atitudes. É tudo consequência. É tudo consequência. Por isso que a espiritualidade fala, se ela é educativa, a partir do momento que a gente aprende, a dor é o quê? Diminui, muda a natureza. Ela é uma lei de equilíbrio. Segunda eu estava terça, no outro centro fazendo palestra, e durante o dia no fórum, bom, eu vou citar, vai. Tem outras filosofias religiosas que buscam explicar a reencarnação do jeito mais difícil, mais complicado que existe. E tem a passagem no Evangelho que Jesus, os discípulos perguntaram sobre a volta de Elias. Não é isso? E Jesus respondeu: Elias já veio, não o reconheceram e fizeram com ele tudo o que quiseram. E termina no Evangelho. Aí eles entenderam que Jesus está falando de João Batista. Essa linha religiosa aí, eles falam que o Elias, que viveu 900 anos antes de Jesus, tinha a mesma vestimenta de João Batista. Vamos para um lugar mais complicado, sabe? Quem que foi Elias? Foi um profeta. Só que também ele era danadinho, tá? Tinha um povo lá que adorava a Deus Baal. E ele com soldados invadiu a cidade e decapitaram de 450 a 800 pessoas, decapitaram. Ele reencarnou no outro corpo com João Batista. O que aconteceu com João Batista? Perdeu a cabeça, pedido de Herodes, porque a filha perdeu. Ou seja, é um processo o quê? Esse é expiatório, tá? Para a gente entender, causa e efeito. Se hoje a gente está sofrendo, eu vou ser um pouquinho assim, sabe, um pouquinho mais firme? Assim, não tem uma causa externa. Nós temos que olhar para dentro de nós. A gente precisa parar um pouquinho de ser vítima. Nós aprendemos a ser vítima porque é difícil pegar um espírito hoje que foi espírita na vida passada. 162, por aí a codificação. A gente traz dentro de nós primeiro, Deus é o quê? Punitivo, vingativo, não é isso? Não é? A gente traz em nós a condição de vítima. A gente sempre coloca a desculpa em cima dos outros. Os espíritas, a desculpa é em cima do karma. De quem mais? Do obsessor? Com coisa que o obsessor tem culpa de alguma coisa, né? Tá? Estou falando. Definição que eu adoro de obsessão, tá? Deixa eu justificar um pouquinho. Sueli Caldas Schubert. Ela fala que obsessão de desencarnado para encarnado é um processo bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro lado o devedor, o encarnado, trazendo no perispírito as matizes da culpa que não se extinguiu. É um processo. Obsessão é alguém que nós convivemos, lesamos, e ele está buscando o quê? Como Joana de Anjos fala, só a obsessão tem sentimento de vingança. Então não dá para falar que é vítima. 2/3 do que nos acontece nessa existência não tem nada a ver com vida passada, não. Tem a ver com escolha mal feita e imprudência dessa vida. Sabiam disso? Evangelho segundo o Espiritismo. Não é preciso o quê? Que toda
sofrimento nessa vida, seja uma dívida, a palavra dívida de novo, que eu não gosto, tudo bem. Porque eu particularmente, Lúcio, eu só devo para um banco, tá? Sabe, a gente precisa tirar essa ideia que está cobrando. Quem nos cobra, quem que é? Nossa consciência. Olhei-me depois da morte, vi meus conflitos sem fim. Ó Senhor, dê-me outro corpo, quero esconder-me de mim. Um amigo espiritual pelo Chico. É a nossa consciência que cobra. E o caso desse espírito que fez essa trovinha, simplesmente a história, vou resumir bem, que na vida passada, ele, por ganância, pelo poder, tirou a vida do melhor amigo dele. Enquanto ele estava vivo, a consciência, mas quando ele desencarnou, o que aconteceu? Cobrou. E ele implorou no plano espiritual uma outra reencarnação rápida para ele entrar na bênção do esquecimento. Então, continuando o Evangelho, frequentemente são provas que nós escolhemos. A maior parte que nos acontece até hoje tem a ver com as nossas atitudes dessa vida. Nós somos doidos para arrumar enrosco, já não basta o enrosco que a gente tem, a gente cria mais situações que geram sofrimento. Sabiam disso? O objetivo da religião é levar o homem à religiosidade. Vou dar um exemplo na prática. Eu consigo trocar essa lâmpada? Hã? Trocar a lâmpada é fundamental ou essencial? Agora eu pego. Hã? Está queimada a lâmpada. Eu pôr uma lâmpada nova é fundamental ou essencial? Essencial. Tudo bem. Fundamental, o que eu preciso? Uma escada numa cadeira. Agora vocês vão entender. A religião é fundamental. Religiosidade, que é o essencial. Definição de religiosidade em termos de filosofia: vivência emocional amorosa daquilo que a religião ensina. Vocês entenderam a diferença? Amizade é essencial. O dinheiro é fundamental ou essencial? Fundamental. Essencial vem da palavra essência. Essência é aquilo que nós somos. Essência para o espírito é amizade. O que mais? Honestidade, dignidade. O dinheiro você não compra amizade. O dinheiro você compra interesse. Sexualismo é essência. Sexo que a gente pode pagar cai no fundamental. Doutrina espírita, para nós que estamos aqui, ela é importante na hora que a gente começa a utilizar como religiosidade. Quando a gente deixa a casa espírita do modo tranquilo, sereno, não querendo ser santo de um dia para o outro. Alguém aqui já tentou ser santo de um dia para o outro? Alguém tentou? Não tenta que não consegue. Tá? Jesus mandou perdoar quantas vezes? Vocês conhecem alguém que consegue não perdoar por não se sentir ofendido? Quem? Jesus. Agora vamos pegar os missionários, Gandhi, Buda, Chico, sabe? Esse pessoal é capaz, mas nós aqui, alguém que já sentiu raiva? Para com isso, que pecado. Eu não vou citar o nome da casa, mas eu fiz uma vez, isso me marcou muito. Tinha umas 700, 800 pessoas. E eu fiz essa pergunta, a mulher levantou a mão, eu nunca senti raiva. Eu não vou discordar, né, de Jair? Mas pensei, nossa Senhora, ou ela reencarnou no lugar errado, ou ela, sabe? Joana de Ângeles fala o seguinte: o humano é todo indivíduo que se considera capaz de errar e magoar-se, mas ao mesmo tempo de se reerguer e sair do pântano sem levar consigo as marcas do terreno pantanoso.
Tá? Então vamos entender. Não tem no planeta nosso, com exceção dos missionários, alguém encarnado que não se sinta ofendido. Tá? Porque nós estamos no processo de evangelização. Então, quando eu falei religiosidade, é para a gente pegar o conteúdo da doutrina espírita e procurar vivenciar, assumindo o nosso lado humano. Eu morro de dó, sabe de quem? De dirigente espírita. Eu tenho dó. Normalmente a pessoa acha que ele é um ser o quê? Perfeito. Esses dias viram na rua um dirigente, uma dirigente, eu não vou citar o nome, eu vi ela discutindo na rua, Lúcio, por causa de uma fechada de carro. Que é isso? Eu falei, cara, ela tem um lado humano dela. Não é perfeito, a gente nem sabe o que é perfeição. Nós não temos noção do que é ser perfeito. Cada um de nós está fazendo aquilo que consegue fazer. Sabe? Uma das coisas que eu nunca tive culpa e arrependimento foi na educação dos meus 2 filhos. Eu tenho um casal, né? O Lucas tem 30 anos. Eu vejo os pais falar, nossa, se há 20 anos atrás... Eu penso, 20 anos atrás, tinha outra cabeça, outro modo, ia fazer coisa com a minha cabeça de hoje, é lógico que ia ser diferente. Mas 20 anos atrás eu tinha outra estrutura. Sabe? Nós não temos que se portar com o que nós fomos, o que nós fizemos. Senão gera sentimento de culpa. Queira ou não, primeiro ou segunda maior causa de depressão é processo obsessivo. O auto-perdão é para nós também, é a gente buscar se melhorar todo dia do modo. Hoje eu não consegui, amanhã eu faço o quê? Eu vou. Se morrer a esperança dentro de nós, a gente está enrolado. Fica um passo do suicídio, que é o que está mais acontecendo hoje em dia. Há 3, 4 meses atrás, o doutor Aguinaldo foi lá no semeador fazer uma palestra. Eu vou comentar porque ele montou lá, ele falou para mim divulgar. Ele falou, Lúcio, eu posso divulgar uma atividade nova? Ele falou, pode. Né, que ele está tendo lá de quarta durante o dia, tratamento de depressão, porque ele contou um caso de um adolescente que passou em primeiro lugar em medicina, orgulho da família, porque a namoradinha largou dele e foi lá e cometeu suicídio. Tem envolvimento espiritual também, tem, sabe? Mas é de não ter esperança porque acha que sempre as coisas não vai o quê? Tá certo. Uma loucura. Esperança é algo interior. Os espíritos amigos nos ajudam a todo momento. A misericórdia divina nos favorece sempre. Mas a gente tem que sair da posição de comodista. Sabe o que é comodista? Vai no centro, toma um passe, ouve a palestra e acha que está o quê? Tudo bem. Chega lá fora, continua com a mesma atitude, o mesmo pensamento, o mesmo egoísmo, sabe? O mesmo jogo de interesse, e depois vem culpar os espíritos amigos? Eles não resolvem os nossos problemas. Jesus sofre? Lógico que não, porque Jesus já atingiu um grau de evolução que a gente desconhece também, mas ele aprendeu. Tanto é que no livro Caminho da Luz, Emmanuel fala, somos o que Jesus foi e seremos o que Jesus é. Mas nós aqui ainda vamos ter muito ralo e muita dor, até aprender. A hora que a gente aprende, chora, né? Vocês querem um exemplo prático? Passa por uma crise financeira ferrenha. Passa, vai chorar, vai acontecer um monte de coisa. Mas realmente, se você se educou, depois disso a gente aprende a dar valor em cada centavo. É assim que funciona. É assim que funciona. É assim. Só que a gente não pode perder a esperança. Nós espíritas temos na nossa mão uma bênção chamada doutrina espírita. A doutrina espírita é perfeita. Mas quem não é perfeito como é o homem, ele faz da casa espírita aquilo que ele acha que deve fazer. Sabe? Faz coisa que às vezes não tem a ver, não vou nem citar, vou citar, não tem a ver com doutrina espírita. Mês retrasado, fui numa casa espírita, acabou a palestrinha, passe, tá. Aí eu fiquei vendo, a mulher pegou uma camisa, dobrou, pôs na mesa, encheu de talco e foi aplicar passe na camisa, e pior que ela ficava assim,
A minha mulher já me cutucou que ela estava junto. Não vai falar. Eu falei, imagina, acha que eu vou falar alguma coisa? Não tem nada a ver com isso. Mas está complicando uma coisa que é doação de energia. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? É o homem que lhe dá. Por isso tem essas diferenças. Por isso que as pessoas acham que centro forte é um centro... Pô, teve uma época que o doutor Aguinaldo me ligou, que ele dava toda a última terça do mês. Só que ele me colocou em fria, né? Ele me ligou lá no fórum, era a vez dele da palestra. Última terça do mês, alguma coisa assim. Ô Lúcio, vai lá hoje. Porque eu estou percebendo que o pessoal, o dia que eu vou, lota. O pessoal está achando que eu estou fazendo alguma cura diferente. Aí foi o cara de pau lá, né? A hora que eu cheguei e subi, muita gente fez assim, ai, tipo assim, não é o doutor Aguinaldo? E eu pensei, vocês vão ter que me engolir. É sério, porque está atrás o quê? Numa situação. E naquele dia eu brinquei e falei mesmo. Falei, vocês olham para o doutor Aguinaldo, vocês acham que ele é curandeiro, que ele é milagreiro? Não é. É um dirigente que está na luta dele, no trabalho dele, e um ser humano que tem os defeitos também. E tem as dores dele também, como eu tenho e vocês têm também. Mas a esperança é algo que a gente não pode perder, de ir atrás, de buscar e de lutar, de conquistar e fazer acontecer. A lei divina, ela é igual para todos nós, independente de religião. Independente de religião. A religião do futuro é o amor. Mas para o nosso nível de evolução tem que ter as diversas religiões. Porque cada um tem um grau de entendimento. Sabe? É porque eu estou batizado, eu estou salvo? Para com isso, Jesus não batizou ninguém. É porque eu sou espírita que eu estou salvo? Pior ainda. Porque tem a oportunidade de estudar e trabalhar e se melhorar um pouquinho. Sabe? Então vamos buscar essa esperança. Toda vez que aparecer uma situação, e vai aparecer de dor, mesmo física também. Para mim subir aqui, meu joelho já está 55 anos, já foi por... Olha, eu dou risada, porque é um processo natural do corpo físico. É natural, o desgaste é natural. Sabe? Então tem dor física, tem dor moral, só que a grande parte das dores são morais. Envolve muito falta de perdão, envolve muito não saber o que é resignação. Tá? As pessoas acham que a resignação é ficar sentado e aceitar tudo, não tem nada a ver. A maior parte das nossas dores são morais. E tem as dores físicas. Então nós temos que aprender a lidar com essas duas, mas sempre com esperança em nosso coração. Não existe uma criatura criada por Deus que não esteja sendo amparado com Ele. Mas como Kardec falou no Evangelho, ajuda-te que o céu te ajudará. Então a gente tem que fazer a nossa parte para a lei divina fazer a parte dela. Só que a gente quer que a lei divina faça a parte dela sem a gente fazer a nossa parte. É aí que saem as aberrações, buscando soluções mágicas que fogem à doutrina espírita. Sempre tem na nossa mente a dor que gera o sofrimento, a quantidade de sofrimento individual. Vocês querem um exemplo na prática? Eu falo tranquilamente. Tenho certeza que dentre os presentes daqui, vocês vão no dentista amanhã, quem que vai sofrer? Ninguém. Eu já começo a sofrer hoje. Saio, minha irmã dentista nunca mais me atendeu porque eu tirava a mão dela. Quem coloca essa quantidade de sofrimento? Eu. A dor é uma coisa, o sofrimento a gente é o quê? Quanto mais a gente valoriza o sofrimento, mais ele aumenta. Vocês entenderam a comparação? Uma dor, igual, a mesma quantidade de dor, 1 quilo de dor para cada um de nós aqui, igual. Cada um vai gerar uma quantidade de sofrimento. A maior parte de nós vai gerar tanto sofrimento que vai achar que Deus deu uma carga maior do que consegue ter. Sabe por quê? Uma das questões, a gente olha para o lado errado das pessoas, pelo defeito, a gente olha pelo lado ruim dos acontecimentos, a gente valoriza as notícias ruins, não é isso? E a Joana de Anjos fala que vai gravando isso dentro de nós. Então, qualquer situação diferente, ela fala que a gente já sofre por antecipação.
por antecedência, e não faz a nossa parte. Então vamos retornar aos nossos lares hoje. Primeiro, com uma coisa que a gente tem que aprender: agradecer a bênção da casa que a gente frequenta. No caso de vocês aqui é o Elar. No meu foram 32 anos de luz e 4 anos que eu estou no semeador. Tá? Que o maior beneficiário são os frequentadores. Agradecer a nossa família, agradecer a nossa vida, tá? Agradecer as dificuldades, porque são necessárias para o nosso crescimento. Pois temos a certeza que Jesus sempre está ao nosso lado, nos amparando, mas torcendo para que a gente faça a nossa parte. Obrigado de coração, Ricardo, pessoal todo, prazer enorme revê-lo.